CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Estudaremos o livro dos médiuns, estamos no capítulo 14, quando fala dos médiuns. Vamos ler o Evangelho, capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, visto que os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos na instrução dos homens, a fim de lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-lo à fé. E não para lhes vender palavras que não lhes pertenciam, porquanto elas não são resultado de sua concepção, nem das suas pesquisas, nem do seu trabalho pessoal. Deus quer que a sua luz chegue a todo mundo. Ele não deseja que o mais pobre seja deserdado e que possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagá-la. Não tenho a consolação de receber o encorajamento e os testemunhos da afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazer com que se pague por ela seria, portanto, desviá-la da sua finalidade providencial. Então, a mediunidade gratuita, né? Não é nossa. Aqui estamos, Jesus, reunidos em Teu nome, invocando o Teu nome e o nome do Sagrado Criador do Universo, para a segurança, para a proteção, para o apoio desses estudos que iremos realizar, nós encarnados e desencarnados. E pedimos a Tua permissão, Jesus, também para invocarmos os diretores e guias da nossa casa, o nosso irmão altivo, o diretor dessa casa de amor, com a coluna de espíritos que nos sustentam, o nosso professor José Jorge, o Ernesto Bozano, enfim, Allan Kardec e Leon Denis, para que em nome desses benfeitores que representam tantos outros, possamos, Senhor, em nome do amor, do nosso amor, iniciar esses estudos com a Tua proteção, com a Tua segurança e com a proteção de Deus, nosso Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. O livro dos médiuns, ele começa a ficar bem interessante agora, a partir do capítulo 14. Não que não seja importante o que nós estudamos anteriormente, né? Porque vem mostrando para a gente o caminhar, o desenvolver da doutrina. Então ele começa aqui dizendo, no capítulo 14, médiuns. Nós vamos estudar sobre os médiuns. Então tem médium de efeito físico, médiuns de efeitos físicos, pessoas elétricas, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns auditivos, médiuns falantes, médiuns videntes, médiuns sonâmbulos, médium, chama elas para cá, estão lá na cozinha conversando. Médiuns curadores, médiuns pneumatógrafos. Vamos. 159, item 159. Qualquer pessoa que sinta, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por isso mesmo médium. Olha a definição de médium. O que é o médium?
qualquer pessoa que sinta num grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Esta faculdade é inerente ao homem. Deixa ele medir. Pode deixar ele à vontade. Então vamos lá. Qualquer pessoa que sinta num grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo. Assim, há poucas pessoas nas quais dela não se encontrem rudimentos. Item 159, capítulo 14, item 159, sobre os médiuns. Pode-se, portanto, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Todo mundo é mais ou menos médium. Porque todos têm esse rudimento da mediunidade. E mais ainda, entretanto, usualmente esta qualificação só se aplica àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e traduz-se por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende então de uma organização mais ou menos sensitiva. Então vamos traduzindo isso daí. Achou, Malu? Cadê a Dilane para ficar aqui? Hã? Espera que eu preciso dela aqui do meu lado. A Dilane. Então olha só. Médium somos todos nós. Todo mundo é mais ou menos médium. E por que todo mundo é mais ou menos médium? A gente tem intuição, tem inspiração. Então, raros são aqueles que não têm esses rudimentos da mediunidade. Agora, a gente costuma dizer que médium, o fulano ali é médium, o médium ostensivo. Em outras palavras, o médium ostensivo. Aquele que escreve, aquele que incorpora o espírito, aquele que escuta, aquele que vê. Mas todo mundo é mais ou menos médium, e ele colocou uma outra característica aí. Ela está erradicada no organismo. Depende do organismo. Que organismo é esse? Organismo físico. Você traz no seu perispírito, que se exterioriza, na verdade, no físico. O Kardec não está falando do perispírito, ele está falando do organismo físico. Porque você traz no organismo físico essa facilidade. Por que o médium vidente ele vê? Ele se afasta do corpo. O espírito aciona ali para ele ver a dupla vista, a clarividência. A clarividência é anímica. Ele se afasta um pouco do corpo, então o corpo dele, o organismo dele facilita esse transe para que ele veja o mundo espiritual. Então a clarividência é uma característica do médium que vê o mundo espiritual por ele próprio, é da própria alma do médico, é anímico. A vidência, o médium, e aí caracteriza-se a mediunidade. A clarividência não é a mediunidade, é anímico. E quando que o médium é clarividente, quando que ele é vidente? A gente não sabe, mas que tem uma diferença, tem. Tá? Então, ele está dizendo aqui, eu vou ler todo esse trecho de novo para vocês entenderem e compreenderem a mediunidade. Vamos lá, que como Kardec está trazendo. Qualquer pessoa que sinta num grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo. Assim, há poucas pessoas nas quais dela não se encontrem rudimentos. Pode-se, portanto, dizer
que todo mundo é mais ou menos médium. Entretanto, usualmente, esta qualificação só se aplica àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada, que é a ostensividade, né? E traduz-se por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, então, de uma organização mais ou menos sensitiva. Daí, entenderam agora? Organização física, depois a gente vai ver o que é o médium sensitivo, mais ou menos sensitiva. Alguma pergunta? As pessoas de casa, quando fizerem pergunta, você me passa que a gente responde, tá? Entendeu o que é médium? Muito bem. Deve-se notar, além disso, que esta faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns possuem geralmente uma aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que faz com que formem tantas variedades quantas espécies de manifestações. Então, esse médium, ele, além de a mediunidade não ser a mesma em todas as pessoas, porque cada um tem as suas características, cada um tem as suas experiências de vidas, então ela é diferente, cada um entra num grau, o grau do transe em cada um é diferente. O que é o transe? O transe é o afastamento do corpo físico do corpo espiritual. Isso que é o transe. Você se afasta um pouco. Em toda manifestação mediúnica, o médium tem que entrar em transe, para que o espírito se aposse do organismo dele, perispirítico, ou até mesmo físico, perispirítico e físico. Ele se afasta, tem as ligações ali. Então essa característica está erradicada no organismo, mas também está no perispírito, mas é no organismo que Kardec coloca aqui. Tá. Então, qual é o espírito, o que é um bom médium? Como tá, a gente vai ver lá na frente, na 236. O bom médium é aquele que tem a simpatia dos bons espíritos. Esse que é o bom médium, e que menos enganado é. O bom médium é aquele que tem a simpatia dos bons espíritos, que menos enganado é. Você quer ver uma coisa? Eu vinha conversando com a Dilane ali, no carro, e ela estava falando de um curandeiro, lá onde ela mora, lá no mato, lá no interior de Minas. Ela chamou o médium de curandeiro. Ele é médium. Então, como é que ele trabalha? Ele trabalha de meia-noite até às 6 da manhã. Olha a dedicação dele. Ele vai de meia-noite às 6 da manhã. 6 da manhã, diz que ele pega lá o nome de quem já está lá na fila, todinho, todo mundo que vai, ele anota, volta e vai entregando os remédios, vai atendendo um por um, entrega os remédios. Ele usa muita erva. Ela falou assim, ele usa muito mato, muita erva, pega as ervas no mato e dá para as pessoas, e algumas pessoas, quando necessário, ele dá remédio alopático. É uma pessoa simples e ele atende. Vai gente até de fora. Ela falou assim, vai gente de fora, de outros países, dos Estados Unidos lá, para ser consultado com ele. Então é uma pessoa simples, rude, né? Tá lá no meio do mato e atende. O pai dele, ele disse que é o filho. O pai atendeu durante anos e anos, desencarnou, o filho faz o mesmo trabalho do pai. Quantas pessoas ele atende, e lá um lugar que não tem recursos, quase não tem recursos, quer dizer, não tem recurso, até para ir à farmácia é longe a cidade. Quanto bem ele está fazendo? É um trabalho sério ou não é? É um médium dedicado ou não é? O Eurípides Bassanufo, ele ficava até a meia-noite também fazendo os remédios dele.
4 horas da manhã ele já estava em pé, separando os remédios para quem ele ia entregar e visitando os doentes. Olha a dedicação do trabalhador. Então, esse trabalhador, ele tem a simpatia dos bons espíritos. Então, não é a maneira que você trabalha, é como você trabalha. Porque lá essa é a maneira e as pessoas vão nele e é tudo lá da roça, do interior. Então é o vovô que atende. E ela falou que viu o doutor Bezerra de Menezes do lado dele, quando estava atendendo. Você está entendendo, Malu? Então, ó, o bom médium é aquele que tem a simpatia dos bons espíritos. Fala, Guilherme. Não, não. A faculdade é uma coisa. O Guilherme perguntou se a pessoa ilibada, moralmente elevada, ela vai ter a faculdade. Não, não necessariamente. Agora, se ela tiver a faculdade, é fundamental a moralidade para ter a companhia dos bons espíritos. Como todo mundo tem rudimentos de mediunidade, essas pessoas moralizadas, elas têm sempre uma percepção diferente da vida, está sempre com um olhar diferente para as situações diversas que ela se encontra no mundo. Ela pode não ter a fé, mas se ela é uma boa pessoa, ela é bem acompanhada, bem assessorada, porque todo mundo tem rudimentos da mediunidade. Agora, o médium ostensivo, como é o caso desse que a gente citou, como é o caso da Dona Ivone, eu não o conheço, eu não sei que esse médium, eu ouvi ali a conversa, ela conversando ali com a gente, o caso do Altivo, o caso do Chico. Então, médiuns com a moralidade ilibada, como você disse, que tinha a faculdade e a ostensividade na faculdade mediúnica. Entendeu? Então é isso. Um espírito bom não vai perder o tempo dele com quem não quer nada. Tudo bem? Quantas pessoas vêm aqui com mediunidade aqui, torturada, como ontem aqui, a gente teve que ficar até tarde atendendo uma pessoa com um problema sério e tem a faculdade, mas não tem controle nenhum. É o fenômeno que controla a pessoa. Então tem outra coisa, é aquilo que a gente de vez em quando fala aqui. Quando chegar ali nesse capítulo a gente vai falar. Paulo de Tarso disse que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, na primeira carta aos Coríntios. Quem é o profeta? O médium. O médium. Então o espírito está sujeito ao médium, e não o médium ao espírito. Então você vê, a pessoa tem a faculdade, ela vê os espíritos, ela incorpora, ela escreve. Mas que espírito que incorpora, que espírito que ela escreve? É na rua, é a que chega aqui com o espírito nas costas e dá trabalho. Não está nem aí para a hora do Brasil. Desde criança, já está com seus 40 e poucos anos, toda semana ela vem aqui, né, com sérias dificuldades. E o filho, olha aí, parece que tem algo, será que tem algo de hereditário, né? Que olha lá, o filho dela é a mesma coisa, o menininho, a mesma coisa, a criança, deve ter uns 6 aninhos, 5 aninhos, é médio mesmo, não é que está com o pé lá não, né? Teve sérios problemas a vida inteira, mas é médio. Mas não é que a mediunidade seja hereditária, são espíritos que são afins, né? O espírito traz aquilo com ele, e o corpo que ele tem facilitou. Certamente os guias ali, vão pegar aqui essas características físicas, porque ela está erradicada no organismo, e vamos lá trabalhar a mediunidade. Então você vê a diferença de uma pessoa dessa que poderia fazer o que o Chico fazia, poderia fazer o que o Altivo fazia, poderia fazer o que cada um com as suas características fazia a mesma coisa, mas vai querer ficar aqui até meia-noite trabalhando, atendendo os outros? Vai estudar?
vai se dedicar. A gente está aqui o dia inteiro estudando, fazendo, é uma luta danada com a gente mesmo, com o nosso pensamento, trabalhando a reforma íntima, trabalhando a reforma do caráter. A gente está aqui em luta, todos os dias. Não temos a ostensividade da mediunidade. Tem outras pessoas que têm, mas depende delas. Depende delas. Tem médiuns aqui que têm uma boa possibilidade. Por isso que o fulano vê. Mas o que ele vê? Como que ele vê? Você vem ali, você paga ali, vai ali na vidente. E é médium, vê. Quando não está tripudiando ninguém, ela está ali ganhando o dinheirinho dela, mas que tipo de espírito está com ela? É isso que a gente tem que analisar, entendeu? A moralidade é um tripé. A gente vai ver isso aqui também. O médium, o espírito que assessora o médium e o consulente. É aquele. Então, se a gente der uma mensagem aqui, o médium dá uma mensagem aqui, o consulente é o público. Tem um objetivo sério, estão estudando. Você veio até aqui, você está doente, você quer a cura, você quer o alívio da sua dor. Você veio aqui, você quer seu interesse. Aí você vê, aquele exemplo que eu dei uma vez de uma pessoa que eu estava do lado, foi falar com um altivo, ela estava grávida, e uma de gente para atender, ela foi lá, ele ficava sentado, ele sentava assim na ponta da mesa, do lado esquerdo, ele sentava lá, que acabava a palestra, ele dava a mensagem, veio lá a pessoa e vinha falar com ele. Aí a pessoa perguntou para ele, eu queria saber se é menino ou menina. Isso é pergunta que se faça. Entendeu? E se ele entra numa de menina? O que a pessoa ia dizer? Ele adivinha, quando soubesse lá do resultado. Então ele entrou na da moça. Se ele respondisse, ele ia entrar na dela, ele ia se fazer de adivinho. E o que é isso? Vaidade. Vaidade. Aí quando o espírito vê a vaidade dele, fala assim, então tá bom. Vê sozinho, se afasta. E o que foi que o altivo respondeu? É um espírito amigo. Ele com certeza viu o espírito que estava ali, mas ele não respondeu. Para mim foi uma lição. É um espírito amigo, minha filha. É um espírito amigo. Próximo, vem cá você. Não deu mais nem assunto, vem cá você. Por quê? Ele detestava ser feito de adivinho. Ela tentava fazer ele de adivinho, para ver se ele não ficava danado dentro das calças. Vem cá o próximo, vai lá. Pode estar tudo bem, vem cá. Por quê? Porque se você vai no médico, o médico vai dizer o sexo do seu filho. Tem ultrassonografia para isso, hoje tem recursos. Que você sabia, antigamente só sabia na hora que nascia, né? Hoje você tem muito recurso. Não era para perguntar ao médium ali. Está entendendo? O tripé. Mas se ele se faz de adivinho, é que eu não me lembro muito bem da história que ele contou. Que ele contou lá uma vez, eu não me lembro. Mas é mais ou menos assim, vocês me perdoem se eu não for fidedigno ao que ele contou e ele também me perdoe. É quando ele disse que tinha uma moça, uma moça, que ela era médium mesmo. E ela brincava com a mediunidade, ela fazia adivinhação, adivinhava o que tem no bolso, no teu bolso tem isso, na tua carteira tem um bilhete escrito isso. Ela fazia brincadeira, as pessoas se divertiam, e foi assim a vida inteira. Ela via os espíritos, ela falava, brincava. Tempo passou, a moça acabou ficando muito doente, né? Muito doente.
O espírito foi evocado lá, acho que a moça morreu, a moça desencarnou, e o espírito conversando com ele conversando com o espírito, ele conhecia a moça. Nunca quis nada com nada, só brincadeira com a mediunidade. E o espírito muito arrependido, chorava muito. O espírito que fez a médium, ele gostava da médium, fez a médium perder tempo. Brincou a vida inteira, ela não veio com a mediunidade para brincar. Acabou ficando doente, desencarnando. E ela disse assim, nós estamos nos preparando para voltarmos juntas e trabalharmos seriamente na mediunidade. Vamos voltar juntas. Vamos reencarnar e vamos... Então você vê, o espírito também era um brincante, um brincalhão, né? Gostava da médium, protegia a médium, mas gostava da farra, da brincadeira. Tem uma médium aí que eu conheço, que eu não vou dizer o nome, que vocês vão conhecer, que os espíritos falavam para ela, no trabalho lá às vezes, tinha partida de futebol, aí tinha aposta, quem vai ganhar, o Vasco ou o Flamengo? Aí nem é até fácil, não precisa nem de adivinhação, né? Vasco e Flamengo, 5-0 Vasco, não precisa nem adivinhar. Aí adivinhava o jogo, o resultado, o placar, tudo direitinho. Que espírito que faz isso? Quando a gente for lá ver a dupla premonição, eu vou falar disso novamente, vou ser repetitivo. Isso tudo dentro da moralidade, ô Guilherme. O Altivo estava dando aula para a gente lá sobre a mediunidade, sobre vidência e tal, sobre a premonição. Eu até fiz umas perguntas nessa aula, eu me lembro bem. Então ele disse assim, olha, era até na época do jogo da Copa do Mundo, não sei, 92, 94, acho que foi 94, 98, uma Copa dessa daí. Aí disse que ele chegou em casa, ligou a televisão e estava passando futebol. Ele olhou, ele não via futebol, ele não ligava não, ele dizia que era fluminense eu sou fluminense. Aí ele estava olhando lá, viu o futebol, ele perguntou para o espírito, quem que vai ganhar esse jogo? Aí o espírito foi, plim, mostrou a bandeirinha do time, mostrou a bandeira do país que ia ganhar. Ele, quem vai ser campeão dessa Copa? O espírito, plim, mostrou a bandeira do time que ia ser campeão. Então ele já sabia, o espírito falou com ele. Agora imagina a gente, Altivo, vamos ganhar um dinheirinho nisso aí, né? A gente brincou isso na sala, vamos ganhar um dinheirinho, vambora, dá pra gente comprar o centro, você compra aí o negócio pro centro e... Aí ele ficou rindo. Mas vamos supor que ele jogue, ele ia ganhar um dinheiro. Mas os espíritos sérios iam se afastar dele. E ele com aquela mediunidade toda, sem proteção, como que ia acontecer? O que iria acontecer? Ele ia ganhar momentaneamente, mas daqui a pouco ia perder. Porque não que aquele que mostrou não tenha sido sério, não é isso. Porque conhecia e sabia que ele não ia fazer nada contrário à lei, até pela moral ilibada que ele tinha, pelo compromisso com a mediunidade que ele tinha, pelo amor à causa, à casa que ele tinha. Jamais ele ia conspurcar isso. O Espírito foi e mostrou, que serviu de ensinamento para todos nós. Tanto que eu estou comentando isso aqui hoje. Aí, olha aí, o espírito, o médium e o consulente. Nós vamos ver lá na frente, eu vou repetir isso. Entenderam? Ficou bem claro, Malu? Então, todo mundo tem rudimentos da mediunidade. O bom médium é aquele que tem assistência dos bons espíritos e que menos enganado é. Vamos continuar aqui na definição.
As principais, quer dizer, as principais mediunidades, tipo de médium, são os médiuns de efeitos físicos, os médiuns sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Ele disse as principais. Tem outras? Tem. As principais mediunidades, principais de médium. Na verdade, nós estamos estudando aqui, ele vai falar dos médiuns de efeito físico, número 1. A gente pode dividir as manifestações em dois grupos. Dois grandes grupos. Então, os espíritos, nós não estamos vendo os espíritos, nós não estamos ouvindo, eles estão aqui. Aí eles querem se manifestar. Então ele vai usar o médium, certo? Para falar com todo mundo, para se manifestar. A gente divide em dois grupos, dois tipos de manifestação. As manifestações de efeitos físicos, a manifestação de efeito físico e a manifestação de efeito inteligente. Nós vamos ver aqui agora o que é a manifestação de efeito físico. Então tem duas maneiras, efeito físico, efeito inteligente. E você pode misturar as duas. Se o copo anda para lá, anda para cá, é efeito físico, como era a mesa, como nós vimos na aula passada. Se você bota um sim em um não e pergunta, tem gente que não vai perguntar para o espírito, vai perguntar para o copo, né? Isso assim, assim, assim. E o copo responde sim, teve uma manifestação inteligente. Além do deslocamento físico, teve uma resposta inteligente. Tá? Então pode as duas. Mas se divide nesses dois grandes grupos. Ou é manifestação inteligente ou manifestação física. Vamos ver aqui a manifestação física. O que diz os espíritos aqui. Os médiuns de efeitos físicos são mais particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, tais como os movimentos dos corpos inertes, ruídos e etc. Podem ser divididos em médios facultativos e médios involuntários. Opa, apareceram dois nomes aí que a gente tem que guardar. A gente vai entender o que é médium facultativo e o que é médium voluntário. Então, médium de efeito físico é aquele que produz fenômenos materiais, ruídos, pancadas, sons. Então, na sua casa você escuta aquilo ali. Pô, meu vizinho está batendo prego agora, 1h da manhã. Aí você vai lá, incomoda o vizinho sai pau da vida porque ele está dormindo. Todo dia, 1h da manhã, está o vizinho batendo prego na parede. Aí você vai lá, o vizinho nem mora mais lá, não tem nem mais vizinho, nem de um lado nem do outro. 1h da manhã, tá bom? Fica de 1 às 3, todo dia. Pior do que um bebê recém-nascido, né? O bebê, você dá de mamar, ele para de chorar. Pois é. Fenômeno físico, efeito físico. O que o espírito está querendo? Chamar a atenção dele. Chamar a atenção dele. Então produz ruídos, pancadas, sons. A moça aí que está chegando aí. Ficava lá na cabeça dela, na casa dela, um monte de corrente arrastando no teto. Para lá e para cá. 1h da manhã, 2h da manhã,
3 horas da manhã. Aí quando dá 6 horas da manhã, o espírito vai dormir, né? E você tem que ir trabalhar. Aí ele ficou arrastando corrente, você escutando o barulho da corrente sendo arrastada. Vai estudar o livro dos espíritos. Depois você vem para cá. Mas já que começou, já falta. Lá já começou agora, Dilane? Ah, vai começar, né? Tá. É. Tomar o café. Aí, efeito físico. Poxa. Pior que eles só fazem isso 3 horas da manhã, né? Tinha uma moça, que eu conhecia essa moça. Ela foi lá no centro pedir ajuda. Médium mesmo. Era pipa voada. Eu gostava dela. Ela foi lá pedir, foi lá por causa do marido. O marido que falou comigo, ele trabalhava comigo. Mas a cabeça dela voava, que era uma beleza. Não queria nada com nada. Mas tinha energia, garota. Tinha energia. Ela, de madrugada na casa dela, escutava o barulho da prateleira caindo no chão, quebrando prato, copa, uma barulhada. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Ela acordava correndo, desesperada, ia na cozinha, tudo no lugar. Detalhe, os vizinhos ouviam. Ali em torno da casa dela, e era madrugada toda, os vizinhos não dormiam. Eu não vou dar muito detalhes do lugar para não identificar ninguém. E todo dia. Um dia ela levantou de manhã, estava o bebezinho dela deitado no chão, bebê com dias de nascido, fora do berço, deitado no chão, com os brinquedinhos, travesseiros todo em volta, e ele com a mãozinha batendo lá de frio. Estava assim. Ela botava o bebê num berço, ia dormir, o bebê ia para o chão. Tinha fluido ou não tinha? Estão me entendendo o que é médium de efeito físico? Muito bem. Agora que a gente vai dizer. Agora que a gente tem que saber. Então isso acontece. Não acontece? Tem médium arrastando corrente na cabeça dos outros, Dilane? Ainda tem isso hoje? No telhado, de madrugada? Não tem? Não. Se tem espírito arrastando corrente no telhado, a noite toda. Até a hora que você tem que levantar para trabalhar. Como é que a gente vai cuidar disso? Eis a questão. To be or não to be? Eis the question. Ser ou não ser? Então, não é um fenômeno, é um fenômeno natural. Não é uma coisa explicável, explicada materialmente falando. Então, é um fenômeno espiritual. Então, ele diz aqui, depois de contar esse exemplo todo, ele diz que tem 2 tipos de mediunidade, 2 tipos de médium. O médium facultativo e médium involuntário. Mas a resposta você já sabe. Você me perguntou como parar com esse fenômeno. Ele está provocando isso para chamar a atenção do médium. Será que um espírito, com todo o fluido que o Chico tinha, e o Chico tinha era fluido, saiu correndo. Será que o Chico ficava... o espírito ficava perturbando ele a madrugada toda para ele não dormir? Será que o espírito, o altivo, ficava sendo perturbado a madrugada toda para não dormir? Se ele trabalhar... Não, porque ele já trabalhava. Não porque ele tinha moralidade. Não porque ele tinha proteção. Olha a questão moral, a questão do trabalho, a dedicação. Como essa moça, como essas pessoas não estão voltadas para
as questões sérias da vida, não querem saber do trabalho mediúnico, o próprio guia dela manda, deixa lá os espíritos lá, deixa atormentar a cabeça dela, para ver se ela acorda. Entendeu? Para ver. Nós saímos algumas vezes para dar passe junto. Ela trabalhava, eu não sei, nunca mais soube dessa moça. Ela trabalhava ajudando um cirurgião, instrumentista que chama, né? Os cirurgiões só queriam trabalhar com ela. O instrumento já vinha na mão dela. Antes do médico pedir, ela já estava dando. Vinha na mão. Saía do negócio, levantava, já vinha na mão. Ela já sabia o que ele precisava. Tem mediunidade ou não tem? Imagine o que essa pessoa poderia fazer, né? Aí ele diz aqui, vamos continuar aqui, que tem ainda a ver com essa resposta que a gente acabou de dar, com relação a melhor. Médium facultativo. É fácil de guardar. São aqueles que têm a consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato de sua própria vontade. Esta faculdade, embora inerente à espécie humana, como já dissemos, está longe de existir em todos no mesmo grau. Mas se há poucas pessoas em que ela é absolutamente nula, as que estão aptas a produzir grandes efeitos, tais como a suspensão dos corpos pesados no espaço, a translação aérea e principalmente as aparições, são ainda mais raras. Tudo é médio de efeito físico, provocar aparição. O objeto dela subia, via na mão, as translações. Os efeitos mais simples são de objeto na sua própria substância. Sem atribuir, os efeitos mais simples são os de rotação de um objeto, pancadas consequentes do levantamento deste objeto ou da sua própria substância. Sem atribuir uma importância capital a esses fenômenos, recomendamos não negligenciá-los. Eles podem proporcionar observações interessantes e auxiliar a convicção. Porém, deve-se notar que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente existe naqueles que possuem meios mais perfeitos de comunicação, como a escrita ou a palavra. Geralmente a faculdade diminui no sentido à medida que desenvolve no outro. Entenderam o que eu li? Entendeu, Malu? Então explica para mim. Vocês não entenderam, eu sei que vocês não entenderam. Então o que é o médium facultativo? Sim. E o que é o facultativo? Sim. Mas não é isso. O médium facultativo controla o fenômeno. Ele faz a hora que ele quer. Ele provoca o fenômeno. Ele tem a força física. O médium facultativo é esse. E à medida em que o fenômeno, outros fenômenos, como por exemplo o fenômeno intelectual se apresenta, o fenômeno físico diminui. Então vamos pegar um exemplo clássico. O exemplo do Chico. O Chico tinha muita energia. Ele trabalhou um período com um Peixotinho, fazendo materialização de espíritos, no início. Ele tinha muito fluido. Tem foto dele com um Peixotinho e o espírito materializado. Está aí na internet, aí, pega aí, vocês vão ver. Ele novinho, o Chico novinho. E o que aconteceu? O Emmanuel falou para ele, você que sabe, esse não é o teu trabalho. Você não veio para isso. Se você continuar aí, você não vai fazer o que você tem que fazer. Então ele foi desempenhar a função que ele tinha que desempenhar, a psicografia. Então ele canalizou aquela energia
Para psicografia. Olha quantos livros que ele escreveu. Mas se ele tivesse lá, se entregando ao trabalho de materialização de espíritos, ele não faria o trabalho que ele fez. Entenderam? Entendeu, Luciana? Está olhando para quem, Luciana? Está com a cabeça onde, Luciana? Traz a cabeça para cá. Então ele não foi para o lado do efeito físico, ele veio para o lado intelectual. Então, à medida que você emprega as suas energias nos fenômenos de efeitos intelectuais, diminui o efeito físico. É isso que ele falou aqui. E ele tem controle sobre o fenômeno. E para terminar, que a gente vai parar aqui. Por exemplo, o médico, ele está estudando, seguindo o padrão direitinho, fazendo todo o procedimento. Mas mesmo assim ele continua escutando esses tipos de cair prato, essas coisas, porta batendo, e o que ocasiona isso? Que será Falta de trabalho. mesmo ele seguindo, Tem que trabalhar, ele tem que aprender e tem que trabalhar. Porque ele vai canalizar a energia dele para o trabalho, do trabalho do bem. Tem que ajudar as pessoas, tem que assistir as pessoas. Ele vai ter a proteção e isso não vai mais acontecer, porque ele já despertou para o trabalho. A mediunidade é para ser colocada em prática. Entendeu? Você está estudando. A gente vê médium trabalhando aqui na cura, na desobsessão, vem a casa, estuda e vem com um problema espiritual. E a gente trata. Quer dizer, ele foi invigilante. Invigilante em alguma situação. Aí vem com um problema. Mas já diminuiu. Mas não diminuiu. Não diminuiu tudo porque você não está trabalhando tudo. Você tem muito o que fazer ainda. Por isso eu pedi para você para vir hoje aqui para fazer mais trabalho. À medida que você for trabalhar, você está cheio de fluido. Está cheio de fluido. Quando estava distraída da vida, estava tomando remédio, e não tinha sossego. Agora já está dormindo sem remédio, mas tem que trabalhar mais ainda. Teve uma época que acho que foi o Uri foi para a televisão, amassava garfo, faca. Então, ele disse assim, vocês em casa também podem fazer isso. Lembra? Então, quem tinha fluido em casa, aí a minha filha, a Raquel, estava vendo televisão, pegou um garfo, botou no dedo, o garfo fez assim, ó, tchum, ficou molinho. Aí eu fiz também. Porque ele, de lá, ela se ligou a ele, sintonizou com ele, ela tem o fluido de efeitos físicos, ele nem espírito não, era ela. Cheio de energia. Então, em vez de ficar com essa energia explodindo aí, que ainda está trabalhando pouco, aí canaliza para a cura. O médium de efeito físico tem que canalizar sua energia para alguma coisa, para psicografia, para cura. Todo médium de efeitos, todo médium de cura, todo médium que tem um fluido curador, a gente vai falar isso de novo quando chegar no médium cura, também é médium de efeitos físicos. Nem todo médium de efeito físico é médium curador. Mas todo médium curador também é médium de efeito físico. É que você precisa ficar mais um pouco aí, depois a gente coloca na cura, tudo. Quando você começar a trabalhar, mais você vai ver que isso vai parar de vez. Então, em vez de ficar entortando o garfo por aí, vai consertar o osso quebrado. Entendeu? Então, não basta só estar estudando. Tem que praticar. Tem que mudar o pensamento. Tem que reformar o caráter. Tem que ter atitude diferente. Tem que parar com algumas coisas, alguns vícios que a gente tem. Tem que parar. Não tem mágica. Porque um espírito bondoso, ele não vai ficar do seu lado, você cheio de vício, você fazendo o que você quer. Por isso a mediunidade com Cristo, a mediunidade dentro da casa espírita, ela é sacrificial. Ah, mas eu conheço médium que vem aqui e vai para lá, mas vai ver a cabeça dele como é que é.
enquanto ele não se ajustar. Tinha um médium, foi o altivo que contou também. Tinha um médium que, aí não vou ler nem um facultativo, não vai dar tempo. O médium facultativo não, o médium involuntário. O médium involuntário tem que se transformar em facultativo. Que ele fumava muito. Mas ele tinha muito fluido, muita energia, ele fumava. Aí foi dar passe numa pessoa que estava mal. As taxas, os médicos não descobriram o que era, as taxas sanguíneas estavam muito baixas, estava mal, ia fazer uma transfusão sanguínea, tinha que fazer uma transfusão. E ele ia fazer o exame no dia seguinte, se desse de novo aquelas taxas, ele ia fazer a transfusão, enfim. E o camarada foi dar o passe lá no fulano, que estava doente. Deu fluido, deu energia. Quando acabou o trabalho, o espírito falou assim para ele, 60% do problema foi resolvido. Ou 70%, 60% ou 70%. O que faltou, os outros 30% ou 40%, fica na sua conta. Fica na sua conta. O que faltou foi por causa do seu vício do cigarro. Foi feito aquilo que poderia ser sido feito com o seu fluido. Então, o resto fica na sua conta. O médico ficou quieto. No dia seguinte, o fulano foi fazer o exame de sangue e as taxas todas, subiram. Ele não precisou fazer a transfusão sanguínea. Subiram todas. E a família foi falar, olha, incrível, incrível. Todas as taxas subiram. Não estava lá nos 100%, mas todas subiram, evitou lá o trabalho. Olha o que o espírito disse para o médium. Isso vai ficar na tua conta. Eu ouvi aqui de um amigo nosso, lá do Leão Denis, ele veio aqui, o Zé Roberto, posso dizer o nome dele, vem aqui, tem uns problemas físicos, veio aqui. Ele falou assim, ele ouviu o doutor Erma dizendo, foi dar passe lá no filho dele, na casa dele. E tinha um filho que teve um problema sério, renal, e desencarnou. E o altivo ia sempre lá na casa dele, dar passe no garoto. O garoto acabou desencarnando. Aí o doutor Herman falou assim, o fluido dele, através do próprio altivo, que o altivo não lembrava. Pouquíssimas pessoas têm um fluido que ele tem. Pouquíssimas, é raro a energia dele. Ele vai melhorar muito com o passe dele. Vai melhorar muito. Vai mudar tudo isso daí com o passe dele. Aí, a mão do altivo. Aquela mão de perereca que ele tinha, mão gelada, cheia de energia. Então, o altivo era um camarada disciplinado, moralizado. A alimentação dele era equilibrada, ele não comia carne de espécie alguma, né? Tudo por causa do trabalho. Não bebia, não fumava e tinha muitos valores morais no seu arquivo espiritual. Quantas curas não foram feitas por causa das mãos dele? Os espíritos usando o fluido dele. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Não foi isso que Jesus disse? Jesus. E por que a gente não faz? Porque nós não fazemos. Porque a gente não quer. A gente não quer. Tem outras coisas que são mais interessantes para nós. Outras coisas. Entendeu, Guilherme? Então vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer os ensinamentos que o altivo nos trouxe, os seus exemplos, a sua presença junto a nós.
a nos inspirar, a nos ajudar ainda, como sempre fez. Agradecer a espiritualidade amiga que dirige esta casa, agradecer a você, o móvel das minhas ações aqui. Agradecer a Deus, a Jesus, a Allan Kardec, a todos vocês, a Leon Denis, por tudo que temos recebido nesta casa de amor. Rogamos que nos ajude a reformar o nosso caráter, nos ajude conduzindo o nosso pensamento, nos ajude a sermos dignos da presença de vocês junto a nós. Nos ajude a criar resistência ao mal. Nos ajude, dando-nos forças para não cairmos em tentação. Fortifica o nosso ânimo, a nossa coragem, a nossa vontade. Precisamos muito da ajuda de vocês. Não nos deixe. Mesmo quando tropeçamos, ajuda-nos a não cair. Mesmo quando cairmos, estenda as mãos para nos levantarmos e prosseguir. Sabemos que Deus não quer a morte do ímpio, mas que ele se transforme. Por isso estamos aqui, Senhor, lutando conosco mesmo, a cada dia, lutando muito, porque a experiência nos trouxe muitos problemas, muitas quedas no passado. Mas que daqui para frente, possamos ser instrumentos do amor, instrumentos na mão dos bons espíritos, dos espíritos que guiam essa casa de amor. Em nome do amor, do nosso amor, do amor desses espíritos guias da nossa casa, do altivo, de Allan Kardec, de Leon Denis, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, o Criador, é que encerramos os estudos da manhã de hoje em torno do Livro dos Médiuns. Que assim seja.